pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje nós vamos falar um pouquinho do conjunto dos números complexos. As habilidades que vamos desenvolver hoje nessa aula é reconhecer o conjunto dos números complexos e identificar os seus elementos, expressar os números complexos por meio do plano de Argand-Gauss e representar números complexos em suas formas algébricas, geométrica e trigonométrica. A Pro trouxe aqui uma coleção de seres imaginários. O nosso Papai Noel, Saci Pererê, Coelhinho da Páscoa e o raiz quadrada de -1. Imaginário eu? Imagina! Pois é, números imaginários existem e também são conhecidos por números complexos, expressos na forma A mais BI. Sendo que A constitui a parte real e BI a parte imaginária. A letra I representa a raiz quadrada de -1. Os números complexos são números compostos por uma parte real e uma parte imaginária. Formam um conjunto numérico que é mais abrangente que os números reais. Eles surgiram após inúmeros estudos, sobretudo após tentativas de se resolver equações do segundo grau e do terceiro grau. Nesta época, os matemáticos se depararam com raízes quadradas de números negativos, que não podem ser expressas no conjunto dos números reais. Assim, os matemáticos passaram a denotar essa raiz usando a letra I. A base principal foi adotar que o I é igual a raiz quadrada de -1, ou que I ao quadrado é igual a -1. Quando vamos solucionar equações do tipo x ao quadrado mais 4 igual a 0, deparamos com x igual ao mais ou menos raiz quadrada de -4. Por quê? Então, primeiro que essa raiz x ao quadrado mais 4 igual a 0 é uma equação do segundo grau incompleta, onde nós temos só o coeficiente a e o c, certo? Então, nós podemos simplesmente pensar em isolar o x, em vez de usar a fórmula de Bhaskara. Isolando o meu x, o que eu vou ter? Passando o mais 4 para o outro lado do igual, ele fica -4. A operação inversa da potência é raiz quadrada. Então, portanto, raiz quadrada de -4. E a gente pode representar essa raiz quadrada de -4 como sendo -1 vezes 4, certo? Como não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, convencionou-se utilizar a notação de I ao quadrado igual a -1, que vai ser I igual a raiz quadrada de -1. Para representar esse número negativo. Então, com isso, o resultado da equação anterior seria mais ou menos 2i, certo? Porque 2i, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de -1 é i. Então, esse número i é conhecido como unidade imaginária. Assim, o número complexo, que chamamos de z, tem a forma algébrica z igual a A mais BI, com A e B pertencente aos conjuntos dos números reais. Chamamos o número A de parte real. Então, a parte real de Z é o A. E B, a parte imaginária. Então, a parte imaginária de Z é o B, certo? Se a parte real do número complexo é nula, então o número é imaginário puro. No exemplo aqui, ele traz z igual a 3i, onde z, a parte real desse z é 0 e a parte imaginária do z é 3, certo? Então, aqui, vocês estão vendo que a gente não tem o a, não tem a parte real.
Determine o valor de K para que o número complexo Z igual, dentro do meu parênteses, K menos 4 mais 3i, seja imaginário puro. Então, para que o meu conjunto seja, né, para que o meu número complexo seja um imaginário puro, ele não pode ter, esse número complexo não pode ter a parte real. Então, para isso, a minha parte real tem que zerar. A parte real aqui está representada com K menos 4. Então, K menos 4 igual a zero. Isolando meu K, K é igual a 4. Então, para que isso seja verdade, para que isso aconteça, para que ele seja imaginário puro, para que meu número complexo seja imaginário puro, o meu K tem que valer 4, porque 4 menos 4, zera, então o meu Z é igual a 3i, beleza? Se a parte imaginária do número complexo é nula, então o número é real, beleza? Então, aqui, Z igual a 10, então meu número complexo, ele é real, eu só vou ter a parte real dele. Onde o meu Z, né, o real de Z é 10 e o imaginário de Z é 0, não existe, certo? Determine o valor de K para que o número complexo Z igual a 3 mais, dentro do meu parênteses, K ao quadrado menos 4i, seja número real. Então, meu número complexo aqui tem que ser real. Para que isso aconteça, quem tem que zerar é a parte do i. O i tem que sumir. Então, aqui nesse caso, eu vou igualar K ao quadrado menos 4 igual a zero. Vou isolar o K. Então, portanto, vou achar a raiz quadrada de 4, certo? Achando a raiz, porque a potência vira raiz quadrada de 4, eu vou ter menos 2 como resposta ou mais 2. Então, tanto faz eu colocar o menos 2 aqui, né? Porque menos 2 ao quadrado fica 4, 4 menos 4 zera, e 2 ao quadrado menos 4 também zera, certo? No plano de Argand-Gauss, pode-se observar representado os principais elementos de um número complexo. Então, a parte real, representada pela abscissa x do ponto. A parte imaginária, ela é representada pela ordenada y do ponto. Então, aqui nesse caso, o x representa a minha parte real. E o y representa a minha parte imaginária. O meu módulo, tá? Que nada mais é do que aqui a diagonal, né? Onde pega o centro da minha circunferência com o ponto, né? De junção aqui entre A e B. Ele recebe o nome de módulo, tá? Então, o módulo de Z, ele é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Seria, se eu quero descobrir esse tamanho aqui, ó, que é o meu módulo. Representado pelo raio da circunferência de centro 0, 0. É aqui, certo? O argumento representado pelo ângulo, então o argumento, ele é representado pelo ângulo direcionado no sentido anti-horário do ponto Z, x mais yi. O ponto 0, 0 e o eixo das abscissas, certo? No caso de pares ordenados, utilizamos o eixo horizontal como eixo real, nós já falamos, né? E o eixo vertical como eixo imaginário. Um número complexo Z pode ser escrito como par ordenado, então como afixo, tá? Então, par ordenado, afixo. Então, às vezes ele fala assim, o afixo nada mais é do que o par ordenado, tá? A e B, onde A é o real, está no eixo X, e o B é o imaginário, que está no eixo Y. A forma algébrica, né,
que é z igual a A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Então, aqui no caso desse meu Z1, eu tenho 2 mais 3i. Então, meu afixo aqui é 2 e 3, ou meu par ordenado, né? 2, que representa a parte real, e 3, que representa a parte imaginária. No meu Z2, eu tenho menos 1 e 6. Então, meu afixo é menos 1 e 6, né? Então, se eu for olhar aqui, olha, menos 1 e 6 é o meu Z2. 2 e 3 é o meu Z1. Aqui, meu Z3 é igual a menos 3i. Então, isso quer dizer o quê? Que ele não tem a parte real. Então, a parte real é 0. Então, quando ele está exatamente, olha, o ponto está exatamente em cima do eixo imaginário, é porque ele é imaginário puro, não tem a parte real, certo? E no caso do meu Z4, ele é real, ele não tem a parte imaginária, porque ele está em cima do eixo real, beleza? Um conjunto apresenta também, além da forma algébrica, uma forma trigonométrica, também conhecida por forma polar. Então, se ele falar, qual é a forma polar? É a forma trigonométrica, tá? Que é z igual ao módulo de z vezes o cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Aqui, pessoal, é óbvio, né, que o cosseno represente a parte real, porque o cosseno, ele representa o x do meu plano cartesiano, e o x do meu plano cartesiano representa a parte real, certo? E o seno é o y do meu plano cartesiano, então, por isso, ele acompanha o i, que é a parte imaginária, tá bom? O ângulo alfa é medido a partir do eixo x positivo, seguindo em sentido anti-horário e chamado de argumento de um conjunto. É possível calcular o θ através de relações trigonométricas, sendo z igual a A mais BI. Então, aqui, no caso, o seno de θ nada mais é do que B, que é a parte imaginária, sobre um módulo. O cosseno é A, que é a parte real, sobre o módulo, tá? Lembrando que o módulo nada mais é do que raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nós já vimos isso no slide anterior. Então, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo. Se z é igual a raiz quadrada de 3 mais i, então, o módulo de z é igual. Lembrando que o módulo é o a ao quadrado mais b ao quadrado. Meu a aqui é raiz de 3 ao quadrado, mais o b ao quadrado, no caso, o b é o valor que acompanha o i aqui, é 1 ao quadrado. Aqui eu vou ter, posso pensar em cortar esse 2zinho aqui, corta essa raiz, só essa aqui de dentro, tá? Então, aqui sobrou 3, e 1 ao quadrado, que é 1. Então, 3 mais 1, 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Além disso, o seno de θ é igual a B sobre o meu módulo. Então, o B é 1, o meu módulo é 2. O cosseno de θ é o A sobre o módulo, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, assim, a forma trigonométrica é z igual ao meu módulo, que é 2, cosseno de π sobre 6, mais i seno de π sobre 6. Aonde saiu o π sobre 6? O seno aqui de 1 sobre 2 é 30 graus. Então, 30 graus é representado em radiano sobre π sobre 6. Onde z representa o módulo e o θ, o ângulo, em relação ao eixo dos números reais no plano de Argand-Gauss. E é isso, gente. Obrigado, espero que vocês tenham entendido.